Aleluia, Deus é tremendo, é maravilhoso. Você pode dizer: Jesus, tu és maravilhoso. Se você falou para mim, obrigada, eu estou feliz com isso. Mas se você falou para Jesus, fala com vontade mesmo: Jesus, tu és maravilhoso. É isso aí, Ele é maravilhoso mesmo, Ele é tremendo, é um Deus de maravilha. Isaías já dizia isso: seu nome é maravilhoso. A gente ouviu aqui mais de 500 anos antes de Jesus nascer. Isaías já falava isso: seu nome será maravilhoso. Então, se a gente hoje diz: Jesus, tu és maravilhoso, gente, a gente só está reconhecendo o que já foi dito. Não estou dizendo nenhuma novidade, não. Ele é maravilhoso mesmo. Diz mais uma vez aí: Jesus, tu és maravilhoso. Aleluia. Hoje a gente vai falar um pouco sobre prosperidade à luz da palavra. Eu estava pensando em casa, quando eu estava meditando essa palavra, que você com certeza deve ter percebido isso, mas se você não precisa concordar comigo, que Deus não faz nada sem propósito. Você também acredita nisso? Que Deus não faz nada sem propósito. Qual é o propósito da cura? Qual é o propósito da cura? Por que uma pessoa descobre uma doença e ela começa a buscar a cura? Por que Deus vai fazer essa cura acontecer? Tem um propósito para isso. Às vezes a gente vê pessoas doentes e elas estão pedindo a Deus cura. Ora para Deus me curar. Você vai fazer o que com a sua vida depois disso, depois da cura? Você já perguntou para Deus qual é o propósito? Qual é o propósito da minha cura? O Senhor vai me curar e eu vou fazer o que depois com a minha vida? Eu conheci pessoas que viviam mal e toda vez que estava quase morrendo, fazia um monte de promessa para Deus. Deus curava, Deus dava de graça, de misericórdia, tirava ela daquela situação e ela continuava vivendo a vidinha dela como sempre. Será que se eu paro e digo para Deus: Senhor, se o Senhor me curar, eu faço uma aliança contigo nesse dia, a minha vida vai ser tua, eu vou viver para o Senhor, eu vou fazer tudo que eu não fiz até hoje, que era buscar o teu propósito para a minha vida, eu vou fazer isso. Eu duvido que Deus não cura, gente. Tem um propósito agora, você percebe isso? Agora há um propósito. Prosperidade, nós queremos quer ser próspero? Todo mundo quer ser próspero, todo mundo quer não ter problema financeiro, problema em casa, problema, porque prosperidade não é só financeira. Mas qual é o propósito de Deus me prosperar? Você já se perguntou isso? Deus vai me prosperar e o que eu vou fazer com isso? Qual é o propósito? Da outra vez, quando eu dei um spoilerzinho dessa mensagem, falei: você vai comprar um apartamento no Recreio e vai-se embora de Bangu, não, da igreja de Bangu, Nova Vida de Bangu, não. Agora eu vou para outro nível, não, você vai ficar aqui. Você vem do Recreio para cá. Sabe? E aí eu compro uma casa de praia. E agora eu não tenho mais tempo para vir para a igreja, porque no final de semana, né, trabalho a semana toda, no final de semana eu vou para minha casa de praia, com a minha família. Aí ainda usa a palavra que a gente usa, assim: não, pastor, o senhor sempre fala, né, que temos que dar atenção para a família. Não, pastor, o senhor sempre fala, né, que a família está em primeiro lugar. Qual é o propósito para Deus te prosperar? Eu vou comprar um baita carrão e agora eu vou passear e vou conhecer tudo que eu não conhecia até hoje. Deixa eu te falar uma coisa. O reino de Deus funciona por generosidade. Diga comigo: generosidade. Sabe qual é o propósito de Deus me fazer prosperar? Eu posso desfrutar do que Ele tem me dado? Claro que eu posso desfrutar. Mas é para eu abençoar alguém. É para eu abençoar outras pessoas. Eu preciso olhar para as pessoas, em vez de olhar assim: ai gente, pobre. Não. Eu vou abençoar vidas. Eu vou ser uma pessoa que vou investir. É fácil investir quando a gente já vê a árvore. Uma vez eu vi uma pregação, o pastor falava isso, dando fruto. Agora todo mundo quer chegar perto, todo mundo quer se aproximar. Mas quem investiu na semente? Quem investiu na semeadura? Deixa eu te falar. Deus é um Deus bom, você pode dizer amém? Ele é maravilhoso, você pode dizer amém? E Ele está disposto a te abençoar. Essa igreja vai crescer. E ela vai alcançar outras vidas. Ela vai alcançar outros territórios, outros estados. Talvez até outro país. Por aquilo que chega aqui.
Mas existe uma semente daninha, maligna, demoníaca, que diz assim: vou dar dízimo para pastor, vou dar dízimo para enriquecer a igreja, para pastor andar de jatinho. Dízimo foi para a lei. Hoje a gente não tem mais que dizimar. E aí, com isso, se todos nós pensássemos assim, quanto chegaria de investimento na casa de Deus? Absolutamente nada. Como é que a gente cresce? Como que a gente vai falar de Jesus para as pessoas que estão em situação de rua? Como que a gente investe em abrigo, em orfanato? Como que a gente investe em missões portas abertas, asas do socorro? Se a gente não tiver esse recurso. Então você vê que há uma estratégia maligna. Só que pessoas que elas não conseguem ter um entendimento do básico da palavra, ela não entende o que é batismo no Espírito Santo. Não entende? Não. As pessoas aí fora, elas não entendem o que é batismo no Espírito Santo. Por que você vem na igreja? Por que você adora? Por que você levanta a mão? Tem gente que levanta a mão, não sabe nem por que levanta a mão na hora da adoração. Como que vai entender um assunto tão complexo que é finança? A gente não pode esperar que as pessoas entendam. Mas você, que é nova criatura, você pode dizer amém? Nascida de novo em Cristo Jesus, transformada, que o Espírito Santo habita dentro de você, seu entendimento precisa ser outro. As pessoas querem dizer que dízimo é algo da lei. A primeira pessoa, eu já falei aqui também sobre a lei da primeira menção. É toda vez que uma coisa é citada na palavra pela primeira vez, você guarda aquilo ali que vai ser importante na caminhada, vai ser importante no restante da Bíblia. E a primeira menção de dízimo foi Abraão. E isso aconteceu muitos anos antes da lei mosaica, da lei. Então, dizimar foi muito antes da lei. Centenas de anos antes. Vinho. Melquisedeque leva para Abraão. E Abraão dá o dízimo de tudo que recuperou na guerra. Mas ninguém falou para ele. E Melquisedeque, detalhe, Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo. É isso que a Bíblia fala sobre ele, só isso. E rei de Salém. A palavra, o nome Melquisedeque, no original, quer dizer justiça. Rei de Salém. Salém é comparada a Jerusalém original. Por isso que diz que Melquisedeque, Jesus é sacerdote da linhagem de Melquisedeque. Você percebe a revelação que tem nessa palavra? Abraão estava dizimando a um tipo, a alguém semelhante a Jesus. E ninguém ensinou isso para ele. De onde ele tirou 10% de tudo? Depois disso, diz que Melquisedeque abençoa Abraão. Você percebe que quando a gente entrega, existe uma bênção? A gente é abençoado? Toda vez que eu tenho esse gesto de trazer, eu recebo. E eu recebo muito de Deus. Saiu dali, encontra o rei de Sodoma vem todo alegrinho para Abraão. Diz assim: olha, Abraão, você pode ficar com tudo que você recuperou. Novidade. Antigamente, na antiga cultura, era assim: se eu conquistei, eu dominei, tudo que era dele é meu. Ele não está contando nenhuma novidade para Abraão. Só me dá as pessoas. Os bens você pode ficar. Sabe o que Abraão diz para ele? Ele tinha direito, porque foi ele que conquistou. Eu fiz um pacto com o Senhor, e eu não vou aceitar um cadastro da sua sandália, para que depois você não diga: fui eu que enriqueci Abraão. Sabe o que Abraão está querendo dizer com isso? Sabe o que ensina para a gente isso? A nossa herança é o Senhor. Abraão já tinha uma palavra de bênção sobre ele, que Melquisedeque havia dado. Se você já tem uma palavra de bênção sobre a sua vida, você crê que você tem uma palavra de bênção sobre a sua vida? Você não precisa mendigar, aceitar favores, coisas que não condizem com o caráter de Cristo. E Abraão diz isso para ele: não, eu não quero aceitar nada seu, para que você depois não diga: fui eu que enriqueci Abraão.
Abraão, até então, ele não era um homem rico, ele era um homem próspero. A partir de agora, da bênção de Melquisedeque, dessa atitude do dízimo, Abraão passa a ser um homem muito rico. Mas não foi homem que enriqueceu Abraão. Quem enriqueceu Abraão foi Deus. Foi a bênção de Melquisedeque, quando ele trouxe o dízimo. Você percebe que tem pessoas que dizem assim, tem um mistério. Não tem mistério, está revelado. Deus abençoa sim, libera uma palavra de bênção, é generosidade. E a generosidade, ela está em tudo. Talvez você diga, Ivone, eu quero ser uma pessoa generosa, mas eu não tenho condição. Mas independe de dinheiro. Quando você ora por alguém, eu estou orando por aquela pessoa, eu não estou pedindo por mim. E o Senhor, eu digo para o Senhor abençoa ela. Senhor, abençoa o pastor Pete. Cuida dele, cuida dos negócios dele, ele está precisando da família, da casa dele. Eu não estou pedindo por mim, mas Deus está derramando muita bênção sobre a minha vida. Tudo aquilo que eu estou semeando na vida dele, a colheita vem na minha vida. Olha como é o reino de Deus, gente. Por isso que eu falei, Jesus é maravilhoso. Tudo aquilo que a gente abençoa alguém, eu semeio na vida de alguém, vem como colheita na minha vida. Se eu abençoo uma pessoa com uma comida, aquilo vem. Aí agora tem pessoa que ela faz assim, vou pegar o dízimo e vou transformar tudo em cesta básica e vou dar para quem precisa. Você tem 100% do seu salário, você pegou 10%, deu de dízimo. Abençoa alguém com 90%, que ficou na sua mão. Porque isso não é bíblico. Malaquias diz assim, trazei todos os dízimos à casa do tesouro. O dízimo é para a igreja, não é para a caridade, não é para comprar cesta básica, comprar botijão de fogão para a amiga do trabalho, fazer não sei o que, fazer não sei o que lá. Para isso eu tenho o meu recurso, eu fiquei com 90%. Esse 10%, Malaquias diz assim, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Esse mantimento não é arroz, feijão, macarrão, não. Esse mantimento é conta de luz que você paga, é instrumento que tem que fazer manutenção, é parede que precisa pintar, é NV Kids precisando de coisa. É sobre isso que a Bíblia está falando. Então, deixa eu derrubar mais isso aqui. Essa coisa de que eu posso pegar o valor do dízimo e eu posso investir em alguma outra coisa. E a gente tem que tomar muito cuidado com esses sofismas, com essas transformações. Parece uma coisa tão bonita ajudar alguém, né? E temos que ajudar realmente, é verdade. Mas não com o dízimo. Isso não é bíblico. E a gente vai vendo, quando você vai ver a vida de Abraão, uma vida bem-sucedida, abençoada. E aí Isaac, filho de Abraão, foi abençoado? Continua sendo abençoado? Continua. E os filhos de Isaac continuam sendo abençoados. O que você quer dizer com isso, pastora? Que bom que você perguntou. Quando você dizima, você não abençoa só a sua vida, você abençoa gerações, você abençoa a sua posteridade. Meus filhos vão ser abençoados por causa da minha atitude hoje. Os meus netos vão ser abençoados por causa da minha atitude hoje. Seus filhos serão abençoados por causa da sua atitude hoje de generosidade. Por causa do seu entendimento, por causa da sua entrega, você está abençoando gerações. Sua descendência será abençoada, por causa de um gesto seu, por causa desse gesto de Abraão, sua descendência é abençoada. Deus abençoa Abraão tremendamente. E todos que prosperaram na palavra de Deus, cumpriram esse princípio. Você olha para Davi, um homem generoso, e a sua linhagem não sai do trono. Você vê os seus filhos sendo abençoados, você vê um reinado abençoado. Mas eu também quero dizer para você, Abraão teve um coração generoso e liberal diante de Deus. Fechamos Abraão. Quero pular rapidamente. Deixa eu ver que horas tem aqui. Quero pular rapidamente para Atos 5, Ananias e Safira. Muitos aqui conhecem a história. Na igreja primitiva, as pessoas vendiam as suas propriedades, elas dividiam, repartiam. A Bíblia diz isso. Tudo que tinham.
Então, se eu vendesse esse meu telefone, eu o levava diante dos apóstolos e entregava para que aquele recurso fosse usado para abençoar, para continuar seguindo a igreja, para abençoar os necessitados, enfim, eles tinham tudo em comum, é como a Bíblia fala. A Bíblia fala de um casal, Ananias e Safira, venderam uma propriedade. Eles chegam diante dos apóstolos, Ananias chega diante do apóstolo, de Pedro, e diz, se ele vendeu por 100, ele diz que ele vendeu por 80, e ele esconde o restante. E ele vai diante de Pedro e diz isso. E foi isso? Foi por esse valor que você vendeu? Pedro sabia, o Espírito Santo já tinha falado no coração dele. Ele diz sim. Por que você fez isso, Ananias? A propriedade não era sua. Você poderia ter vendido a propriedade e ter ficado com dinheiro para você, se era isso que você queria. Mas porque você mentiu para o Espírito Santo, porque ele afirmava, e Pedro sabia, ele caiu morto. Gente, nós estamos falando da graça. Calma aí que ninguém vai cair morto não, fica tranquilo. Se você não está dando, fica tranquilo. Daqui a pouco chega a esposa de Ananias. E Pedro tira a história limpa, diz assim, é verdade que vocês venderam por X o terreno, a propriedade? E ela diz sim. Tem certeza disso? Tem certeza disso. Ele diz assim, olha, os homens que levaram o corpo do seu marido estão ali, e agora eles vão levar o seu também. Porque vocês mentiram, não foi para mim, nem para nós, vocês mentiram para o Espírito Santo. Pastora, por que você está falando isso? Você está querendo botar a gente com medo, oh meu Deus, eu vou ter até medo, não vou nem conseguir almoçar, calma. Eu estou dizendo para você, que Deus nos dá toda a oportunidade da gente fazer a coisa certa. Uma pessoa fez a coisa certa, Abraão, ele não estava na graça. Abraão não estava ainda na graça. E ele foi abençoado, e o gesto dele abençoou gerações. Você vê que Ananias e Safira tiveram a oportunidade de serem da mesma forma, ser abençoado, abençoar gerações, mas eles escolheram. Eles propuseram no coração, dentro de casa, eles mancomunaram e mentiram. E levaram essa mentira diante de Deus, diante dos homens de Deus. Sabe, gente, nós temos escolha. E a gente tem que saber escolher. Se a gente quer ouvir o que a palavra diz, ou se eu quero ouvir crente rebelde, pessoas que não têm comunhão com Deus, colega de trabalho, achismo. Sabe quando uma pessoa ela vai lá na internet buscar, pesquisar assim, o dízimo de hoje, precisamos dar o dízimo. Gente, o coração não está mais nisso. A questão aqui não é valor, não é dinheiro, não é encher a igreja de dinheiro. A questão é voluntariedade, é liberalidade, generosidade, adoração. Eu estou dizendo para Deus, tu és o Senhor da minha vida, tu és o Deus da minha herança, você é a minha porção. Mamon no original quer dizer riqueza, dinheiro. Jesus disse assim, olha, Jesus ensinando, Lucas 16:13, não se pode servir a dois senhores, porque você há de agradar um e aborrecer o outro. Não se pode agradar a Deus e a Mamon. Olha como que Jesus coloca, é a única vez que você vai ver isso acontecendo na Bíblia. Jesus colocando numa balança a mesma coisa. Você, eu escolho qual vai subir, qual vai descer. Em momento nenhum você vê isso acontecer. Mamon, na mesma aqui, ó, riqueza, dinheiro. Era porque para Jesus isso era importante? Não, porque ele sabia que para a humanidade isso era importante. E o quanto isso falaria ao coração das pessoas. Então ele está ensinando isso. Por quê? Porque isso leva as pessoas a ter um coração preso. As pessoas se preocupam excessivamente com dinheiro. Dinheiro é uma das maiores causas de separação, de crise no casamento. O casamento está indo bem, os dois estão trabalhando, estão ganhando bem, um ficou desempregado.
Por um tempo a gente leva, daqui a pouco começa a briga. Daqui a pouco começam os conflitos, está faltando as coisas. Começa a ter, e aí daqui a pouco está o casal separando por causa de dinheiro. Conflito de pais e filhos por causa de dinheiro, de patrão e empregado por causa de dinheiro. E aí a gente quer trabalhar. Vamos correr atrás. Mas a palavra diz que a bênção vai atrás de você, ela te busca, ela te encontra, ela te acha. A palavra diz que Deus trabalha enquanto a gente dorme. Por que eu tenho que me desesperar? Por que eu tenho que ficar de sufoco? Tira a paz. Leva as pessoas a se preocuparem excessivamente, causando ansiedade, roubando a paz, roubando a alegria dentro de casa. Sabe? Parece aquele todo mundo odeia o Cristo. Quanto que isso vai me custar? Só consegue pensar em dinheiro. Quanto que isso vai me custar? Pai, que vai ter um passe. Quanto que isso vai me custar? Não. Tira a paz, a alegria das pessoas. Você percebe? E essa não é a forma como Deus quer que o povo dele viva. Ninguém dá um aleluia, ninguém dá um glória a Deus. Só porque está falando de ser generoso. Mas isso vai te abençoar. Fica tranquilo que vai te abençoar. Vai ser bênção na sua vida, isso é muito bom. Isso é sinal que você está refletindo em tudo que está sendo dito. E vai haver uma mudança, vai haver uma transformação. Vai haver corações generosos, corações gratos, corações adoradores. Jesus repreendeu os escribas e fariseus. E tem gente que pega essa passagem para dizer, né? Em Mateus 23, dizendo assim, viu? Ó, Jesus disse que não precisava dar dízimo. Está vendo que o dízimo é isso aí, é fazer bondade, fazer caridade, é amar uns aos outros. Não, ele está dizendo que uma coisa não exclui a outra. Vocês dão dízimo, mas vocês não agem com amor. Vocês não agem com cuidado, vocês não agem com generosidade. Pegar o dízimo e trazer ao altar, gente, não é tudo que a gente pode fazer. Existem coisas que a gente pode fazer de gesto de amor com uma pessoa, sabe, com um apoio a alguém, saber que alguém está doente, dar um apoio, levar no hospital, ligar para alguém. Agora tem esse panfletozinho aí para você procurar alguém que não está vindo à igreja. Isso é uma generosidade, é uma preocupação. E é isso que Jesus está falando. Vocês só querem cumprir essa parte, como se dinheiro fosse tudo na casa de Deus. Não é. Se você vai lá pesquisar, é preciso dar dízimo agora na nova aliança? Então não dá, porque o seu coração está nisso. Você está preocupado em dar o dízimo assim. Eu queria que alguém me dissesse que eu não preciso dar, que é para eu dar. Então não dá. Guarda para você, tua riqueza, fica com ela. Fica com você, se você acha que isso resolve. Eu costumo dizer assim, se 90% não resolver o meu problema, não é 10% que vai resolver, eu ainda vou estar em débito no céu, eu prefiro dar o dízimo. Sabe, a questão aqui é amor, é generosidade, é entrega, é gratidão, é reconhecimento. Eu queria contar uma história para vocês aqui, mas eu acho que não vai dar tempo. E conceitos importantes, tanto que a Bíblia diz assim, se você for trazer a sua oferta ao altar, e você lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, volta lá e vai se retratar com o seu irmão. Então, dinheiro não é tudo. Eu tinha uma irmã, ela até já faleceu, que a minha irmã era desviada, ela não estava no caminho do Senhor. E todo mês ela pegava o dízimo dela e colocava no envelope. E pedia a minha mãe para entregar lá na igreja da minha mãe. Aí um dia eu falei assim, mãe, por que ela faz isso? Ela não está nem em comunhão com Deus. Ela não está, fica só dando dízimo como se Deus quisesse o dinheiro, como se a igreja precisasse do dinheiro. Deus quer ela lá, o coração dela. Calma, minha filha. Deus está trabalhando na salvação dela. Mas ela entendeu um princípio bíblico, ensinado lá atrás. E ela não tropeçou nele. E ela era abençoada. Salário nunca faltou. Ela era funcionária federal. Vinha a crise, mudava governo, acontecia não sei o que lá. De vez em quando ela chegava, gente, entrou um dinheiro na minha conta. Eu não sabia do que era. Fui perguntar aos colegas, um tal de PCCS, que eu nunca nem ouvi falar. A gente que é pessoa espiritual, entende, a gente tem esse entendimento. Era Deus abençoando. Aquele gesto de generosidade. Você entende? Então, o que a gente quer
falar nessa manhã para você: seja alguém generoso. Muito se fala da oferta da viúva, mas ela deu tudo o que ela tinha sem se preocupar. E aí? E quando eu sair daqui, o que eu vou comer? Deus vai prover, Deus vai dar. Eu não estou dizendo que você tem que fazer isso, pelo amor de Deus. Não entenda, aí a Nova Vida agora está indo para um caminho que está pedindo tudo que a gente... Não, pelo amor de Deus, não é isso que eu estou dizendo. Só estou te ensinando um princípio. E algo que está registrado na palavra. A questão é coração generoso e amoroso. Não traga só o seu dízimo, não traga só a sua oferta, por mais generosa que ela seja. Amém, glória a Deus, vai ser ótimo. Mas olha, tenha um coração amável. Tenha um coração voluntário, generoso e liberal, para sorrir, para amar, para falar com pessoas, para ajudar. Aonde quer que Deus te plantar, porque quando a gente ensina princípio, não é princípio para dentro da igreja, irmãos, é princípio para a sua vida, para a minha vida. É isso que a Bíblia está me ensinando. Onde eu estiver, eu preciso ser essa pessoa, porque aí a luz de Cristo brilha através da minha vida. Você pode dizer amém? E eu quero, como eu disse da outra vez, eu não gosto de falar se eu quero lançar um desafio, porque desafio parece que é uma coisa que não é muito legal, né? Eu quero, se você está entendendo essa palavra nessa manhã, e se você quer assumir um compromisso com Deus, uma aliança com Deus, de que tudo que Ele te permitir prosperar, que tudo que Ele te der, você vai ser uma pessoa abençoadora. Você vai abençoar a vida de pessoas. Eu aprendi há muito tempo atrás, uma vez até conversei isso com a Simone. Lembra, Simone, que eu falei isso? Falei, Simone, quando a gente abençoa as pessoas da nossa casa, é bom, claro. Eu estou vendo um irmão passar necessidade, eu tenho que suprir meu irmão. Mas eu não tenho também um certo interesse nisso? Tenho, né? Porque é meu sangue, é o Irã. Se o Irã estiver passando uma dificuldade, eu não vou ajudar o Irã? Não vou ajudar o Irã, ele é meu irmão. Mas eu não deixo de ter um certo interesse nisso, porque ele é da minha família. Mas procure alguém que você possa abençoar. Uma pessoa que não te daria nada em troca, não faria nada por você. Quando a gente sai aí distribuindo a quentinha, falando de Jesus, a gente não espera receber nada em troca. A gente só está cumprindo o que a palavra fala para a gente, ser generoso, ser abençoador. Então, eu quero convidar você a assumir, se você quer fazer esse compromisso com Deus. Ó, Ananias e Safira. Brincadeira. Às vezes eu brinco assim, gente, para a pessoa dar uma relaxada, né? Que vocês estão meio tensos aí. Eu estou sentindo uma certa tensão. Mas se você quer assumir esse compromisso com Deus, de dizer assim, Senhor, tudo que o Senhor me fizer prosperar de agora em diante, eu vou ser uma pessoa abençoadora. Eu vou ser uma alma abençoadora. Eu vou ser uma pessoa generosa. E aquelas pessoas, você não precisa sair com lanterna assim, procurando gente para, deixa eu abençoar isso aqui. Não, Deus vai trazer até vocês. Deus vai trazer até você pessoas que Ele quer abençoar. Como eu disse antes, Ele vai mandar Gabriel vir do céu batendo asa. Ele vai trazer pessoa até você. E aí, você se compromete em abençoar, em ser generosa com essa pessoa, como Deus tem sido generoso com você. Então, o meu convite nessa manhã é que você faça esse compromisso com Deus. Se você entendeu essa palavra, se você recebe no seu coração essa palavra, se você diz, pastora, é isso, eu concordo totalmente com você, é isso, Deus tem realmente me ensinado, tem iluminado o meu coração para isso, e eu desejo assumir esse compromisso, em tudo que Ele permitir você prosperar, você ser fiel. Foste fiel no pouco, servo bom e fiel, Jesus ensina essa parábola. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Quando a gente é fiel no pouco, Deus vai cada vez nos exaltando mais, Foi assim com o próprio Jesus, porque Ele foi fiel, Ele foi obediente até a morte cruz. Deus o exaltou, a Bíblia diz assim, de sobremaneira, acima de todos, e lhe deu um nome.
Se você me perguntar para mim, Ivone, qual o versículo que você mais ama na Bíblia? É esse versículo de Filipenses. Esse é o meu texto áureo, esse é o versículo da minha vida. Deus o exaltou de sobremaneira, que lhe deu um nome sobre todo nome, um nome diante do qual todo joelho vai se dobrar, toda língua vai confessar que Ele é o Senhor. Então você percebe que é quando a gente se submete, Deus vem e bota você lá em cima, Ele vai te exaltando, Ele vai te abençoando. E se você entendeu isso, você quer ser fiel a Deus, você vai ensinar isso para os seus filhos, ensina isso para as próximas gerações. Quando você der mesada para o seu filho, diga, tira o dízimo do Senhor, 10% é do Senhor. Quando você der ofertinha para os seus filhos lá, que lá ensina. Eles fazem o momento da ofertinha lá, canta a musiquinha da ofertinha da viuvinha e tal. Não diz assim, toma aqui filho uma moeda de 50, ofertinha, bota essa moedinha. Que você está ensinando a ele ao mínimo. Não é que você tenha que dar mais, é que você tem que mudar a forma de falar. Filho, leva a sua oferta, é importante que você dê, é importante. Uma vez meu filho deu oferta, voltou para pedir de volta, porque ele queria ir na cantina comprar, e ele veio pedir, eu não tenho mais, vou lá pedir a tia, eu dei meu dinheiro. Falei, vem aqui menino, não vai fazer isso não. Ele queria pegar de volta a oferta para ir na cantina, agora você veja só. Mas a gente precisa ensinar isso, mudar a forma que a gente fala com nossos filhos. Você pode dar 50 centavos, 10 centavos, mas diz para ele assim, aqui filho, coloca na oferta, é muito importante que você faça isso. Essa é a sua adoração a Jesus, tá bom filho? Não esquece, se a tia não recolher, você diz, tia, eu trouxe minha oferta. Sabe? Ensina isso às próximas gerações. Se você entendeu essa palavra, e você quer assumir esse compromisso, você está entendendo o que eu estou falando? De você ensinar isso para as próximas gerações, porque isso vai ser abençoador. Assim como Abraão fez com Isaac, Isaac fez com Jacó, com Esaú, Davi fez com Salomão. Nós precisamos ensinar e abençoar as próximas gerações, irmãos, amém? Esse é o princípio da prosperidade bíblica. A prosperidade bíblica, ela não fala de dinheiro, ela fala de todo um contexto, de saúde, de paz dentro de casa, de paz no lar, de alegria, de saúde, de tudo. E deixa eu te falar, não existe o evangelho da riqueza, isso é mentira de muitos lugares. E não existe o evangelho da cura. Só existe um único evangelho, o evangelho do Senhor Jesus Cristo, e Ele é completo, Ele sara, Ele cura, Ele batiza, Ele dá prosperidade, Ele dá paz dentro de casa, Ele salva a nossa família, a nossa casa, nenhum dos nossos filhos vão se perder, ninguém da nossa família vai se perder. Josué não disse eu e a minha família, que ele disse eu e a minha casa. Eu e a minha casa, eu, meus filhos, meus netos, meus empregados, meus servos, todo mundo vamos servir ao Senhor. Esse é o evangelho que eu conheço. O evangelho de Jesus Cristo. Não é um evangelho de riqueza. Vem para cá que você vai conquistar casa própria. Vem para cá que eu não tinha casa, agora eu tenho 3, 4, 5. Eu não tinha carro. Deus abençoa, abençoa. E Ele quer dar, Ele quer dar. Mas o evangelho não é isso. O evangelho é compromisso com Deus e com a sua palavra. É aliança com Deus, é presença do Espírito Santo. E é também bênção financeira. Também não concordo com um evangelho que ensina, aqui na terra, nós vamos ter vida miserável, vai ser assim, mas lá no céu vai ter rua de ouro. E como que a gente testemunha? Porque o vizinho da gente não tem entendimento espiritual. Ele não tem entendimento espiritual. Ele não vai ver coisas espirituais em você. Ele não vai ver o brilho da luz de Cristo. Mas ele vai ver se a sua vida começar a mudar. Se marido e mulher estavam separados, agora se reconciliam. Vocês voltaram. Voltamos. Estamos servindo a Jesus, aceitamos Jesus, estamos na igreja. Deus tem abençoado a nossa família. Mas você, como é que você comprou esse apartamento? Deus me abençoou. E eu consegui, fui lá, fiz a inscrição, o homem abriu mão da entrada e me abençoou. Isso o seu vizinho vai entender. Ele vai entender quando você trocar de carro e ele vier assim, está de carro novo, e aí, está podendo. Podendo não, meu filho, é Jesus que está me abençoando.
Deus, o meu Deus, o Deus da prosperidade, tem me abençoado nessa terra. É isso, sabe? Isso é um testemunho. Você percebe que não diz só respeito a mim? Não diz só respeito à minha casa? Não diz só respeito ao que eu quero, o que eu desejo, a ostentação, a nada disso. É uma vida para testemunhar da bondade de Deus em todas as áreas, inclusive na financeira. Mas se a gente não entender isso, Deus nos abençoa, a gente diz, valeu Deus, obrigada, estou indo lá, agora não tenho mais tempo para o Senhor. Então fica assim, nessa situação, porque assim a gente está aqui, estamos juntos. Vai vir sempre pedir oração, vai vir sempre nananá, vai vir sempre, mas vai vir. Mas se a gente se comprometer, Senhor, a minha vida é tua. Qual é o propósito da minha cura? É testemunhar do Senhor, é orar por pessoas que estão doentes, passando a mesma situação que eu, vai receber a cura. Qual é o propósito da minha prosperidade? É ser generoso, é abençoar a casa de Deus, é abençoar pessoas que estão precisando, é viver, é dizer para a minha família assim, não precisa fazer vaquinha não, gente, pode deixar que eu vou honrar isso aí, Deus tem me abençoado, eu vou honrar isso, não precisa não. É abençoar, é ser abençoador, é ensinar as próximas gerações o amor, a adoração e o caminho do Senhor. Se você entendeu essa palavra nessa manhã e você quer se comprometer, eu quero convidar você a ficar de pé e nós vamos orar agora. Vamos repetir uma oração aqui, vou chamar o pessoal do Ministério de Louvor. Deus colocou uma oração aqui no meu coração. Ah, sim, meu esposo está lembrando aqui que aquela minha irmã que mandava o dízimo, que não era crente, aceitou Jesus. Voltou para Jesus, se reconciliou. Ela faleceu há pouco tempo, né? Há uns poucos aninhos aí que ela teve um AVC e tal, não sei o que, e foi para a glória. Mas era uma mulher de Deus. O filho dela é presbítero, evangelista, né? Evangelista na Assembleia de Deus lá. Então você vê que vai além de bens materiais. O que Deus tem para fazer na vida da gente é grande. A gente só precisa crer e ser fiel. Eu quero que você levante as suas mãos como quem recebe. E repete comigo essa oração. Pai, eu entrego a Ti tudo que eu sou e tudo que eu possuo e o que eu vier a ter. Eu creio que em Ti está tudo que eu preciso. Tu és a fonte. O Senhor é aquele que abre portas. E eu creio que há uma porta sendo aberta por onde eu passarei e prosperarei em todas as áreas da minha vida. Mas eu me comprometo em ser fiel, seguir os Teus princípios. Não me esquecerei, Senhor. Não duvidarei de que o Senhor é a minha herança, é a minha porção, e eu vou Te honrar em todo o tempo. Eu repreendo todo espírito que tente impedir que eu tenha uma vida próspera e abundante. Miséria, eu falo com você, fora da minha vida, fora da minha casa. Escassez, eu te renuncio. Obrigada, Pai, porque eu sou abençoado, favorecido e próspero pela graça de Jesus. Amém. Fala para a pessoa que está do seu lado assim, agora se prepara.